boa tarde, bem-vindos a mais um Mulheres em Foco. Hoje a gente vai falar sobre o ambiente de trabalho. Muita gente pena para conseguir um emprego, né? E depois que consegue, às vezes não sabe administrar algumas saias justas, normais de qualquer escritório, empresa, indústria. Por exemplo, você foi convidado para a despedida de um colega que você nem gosta muito, para dizer a verdade. E aí, você vai ou não vai? Não vai, mas recusa como? E aquela vaquinha que o pessoal está organizando para comprar um presente para o chefe? Você participa? Quanto você dá? E se você quiser dar um presente sozinho, seu para o chefe, será que não vai parecer puxa-saquismo? São várias as perguntas que as pessoas se fazem no dia a dia. E é por isso que a gente trouxe aqui hoje um especialista em carreiras para nos responder. O Marcelo Abrileri é o meu entrevistado de hoje. Ele é presidente da Curriculum.com.br. É uma empresa de recolocação profissional que nasceu na internet, né, Marcelo? Muito boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Curiosa a sua história porque nasceu a Curriculum como recolocação profissional, como a gente disse, mas você acabou entendendo no decorrer aí do processo da sua empresa, dos anos, que era necessário ter uma atenção também para fazer aquelas pessoas que conseguiram o emprego manter os seus cargos. Exatamente. Por que nem todo mundo conseguia manter os cargos? Se eram qualificados para ele? O que a gente percebe é que a maior parte das pessoas, elas são contratadas pela sua competência, pela sua capacidade específica no assunto, mas na maior parte das vezes são demitidas por causa de comportamento. Então, o comportamento ele é muito importante para você se manter no emprego. E quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de relacionamento interpessoal, não é? De como que você se dá com seus pares, com o seu chefe, com seus subordinados, e muitas pessoas pecam muito nisso. Entendi, é muito difícil. É a questão do relacionamento humano, né? É isso, como administrar situações ali cotidianas. Quais são, você acha, assim, no teu conhecimento, as principais dúvidas, o que mais preocupa a pessoa, que situação ou que situações nesse dia a dia do trabalho que mais preocupam as pessoas, assim, ou incomodam, despertam alguma incerteza? Olha, algumas empresas sofrem muito com o fator ciúmes, não é? Então as pessoas buscam reconhecimento e muitas vezes, nesse desejo de ser reconhecida, muitas vezes elas atropelam outras pessoas, elas falam que não devem e elas acabam até se prejudicando. Então o objetivo era um e acaba tendo um efeito contrário. Às vezes também você não se dá com uma pessoa, isso é normal. Em outras circunstâncias você evita. No ambiente de trabalho você não tem como evitar. Exatamente. Então você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Então isso às vezes também provoca situações de tensão e situações delicadas que têm que ser administradas. Então, tem que ser administradas desde o início, inclusive, né, Marcelo? Porque senão, acho que todo mundo já passou por isso, ouviu alguém, alguma situação, aquelas ruins, aquele clima péssimo de trabalho, não pode deixar chegar a isso, né? Sim. Na verdade. O homem é, antes de tudo, um ser bastante político, né? E muitas pessoas têm dificuldade em ser políticas, porque muitas vezes são muito honestas, muito sinceras, muito francas. Outras são políticas demais. Então, sempre o bom senso, aí, o meio termo, é o mais indicado. Você sabe, falar em ser político, vamos falar de chefe, né? Porque se tem uma pessoa com quem a gente tem que ser político, é com o chefe. Essa questão que a gente levantou aqui na abertura, falando do presente, né? É aniversário do chefe, vamos supor. Ou é Natal, sei lá. E todo mundo vai, começa aquele burburinho para comprar um presentinho para o chefe, vamos fazer uma vaquinha e tal. Primeiro, isso é uma coisa bacana? De repente o chefe é uma pessoa querida de todos, ou não. Ele é um chefe grosso com todo mundo, mal fala com as pessoas. Em ambos os casos, os funcionários, numa ocasião como essa, Natal, aniversário, devem dar um presente ao chefe? E se derem, é propício que seja feito isso em conjunto ou não necessariamente? Tá, eu acho que a gente nunca pode esquecer o motivo pelo qual nós estamos numa empresa. Então nós estamos numa empresa para desempenhar uma função, nós temos nossas obrigações, nossas responsabilidades, e eu não consigo imaginar que a responsabilidade é bajular o chefe, em nenhuma circunstância. Então eu diria que não, ninguém tem obrigação de comprar presente nenhum para o seu chefe, em circunstância, em momento algum. Muito bem, isso posto, temos o outro lado, né, que eu já estava falando, eu já havia dito no começo que nós somos essencialmente um ser político, não é? Vivemos em comunidade
E nessa hora, o relacionamento ele é muito importante. Então, eu acho que é de bom tom, não é, se você tem um bom relacionamento com o seu chefe, no momento do aniversário dele, ou sei lá, em algum momento específico, casamento, Natal, como você mesmo disse, talvez seja interessante você, se você tem essa liberdade, esse relacionamento. Se existe um relacionamento, exatamente, mesmo, né? então, de amizade em algum nível, né? Aí, em nome da amizade, e não em nome do cargo ou da circunstância profissional, mas simplesmente em nome da amizade, eu acho que cabe, então, você dar um presente. Se você vai dar em conjunto ou separado, isso é uma coisa que pode ser decidido ali dentro do próprio meio de trabalho. Mas... Marcelo, mas aí tem gente, vamos dizer, que tem a vaquinha, e eu imagino que sempre vai haver um ali que vai pensar, não, eu vou dar o meu separado, vou dar uma coisa mais bacana, tal. Na melhor das intenções de fazer bonito para o chefe. Só que às vezes isso pode ter uma conotação completamente contrária. Eu diria que a inclinação do coração da pessoa nessa hora tem que ser totalmente apartada do envolvimento profissional que ela tem com a pessoa para quem ela está dando o presente. Então, se ela está dando um presente para o chefe, aquilo tem que ser em nome da amizade, e o que tem que reger e orientar ela na compra do presente, no valor do presente, tem que ser simples e puramente a amizade que ela tem com aquela pessoa. Se ela misturar com a relação de trabalho, isso pode ser mal visto, e como você mesmo colocou, pode ficar pior a emenda que soneto, né? Pode sair pela culatra o tiro, e nem pegar bem, soar como um puxa-saquismo. Então, eu não aconselho, na hora que você está pensando, vou dar um presente ou não para o meu chefe, esquece a sua relação patrão-empregado. Pensa, o que ele é para mim, o que eu sou para ele, o que eu represento para ele, e de repente aí você vai saber qual é a resposta, qual o melhor comportamento a se ter nessa situação. E é delicado, outra questão envolvendo o presente do chefe também é delicada, que é a seguinte, ele de repente tem mais posses que você, né, tem uma condição financeira melhor do que a sua, e aí bate aquela dúvida, o que dar? Que presente dar para um chefe? Existe alguma linha aí que a gente possa seguir? Olha, eu acho que existe sim. Você pode comprar algo que seja sofisticado com pouco dinheiro, por exemplo, uma caixa de um bombom de qualidade não custa muito, e de repente você fez uma diferença. Ou, sei lá, hoje você tem canetas aí muito bonitas, não é? Uma caneta tinteiro sem ser daquelas mais caras, mas de repente com menos de R$100 você consegue comprar uma boa caneta. E tudo bem dar uma caneta que não seja a caneta? Eu acho que sim, não é? De repente, é mais uma caneta, né? Mais uma caneta não faz... Exatamente. Não é? Geralmente o homem gosta de caneta, né? Mulher também. Mulher também, né? Então, geralmente, jornalista gosta. É verdade. Caneta é uma coisa sempre muito bem-vinda, né? É verdade, é verdade. Uma bela lapiseira. Então procurar, a dica então, no caso de um chefe, a não ser óbvio que você seja super amigo, aí você vai dar o que você quiser para ele, o que você sabe, inclusive, que ele precisa pela sua convivência. Mas no caso de um relacionamento profissional, é procurar dar alguma coisa, então... Uma camiseta. Que remeta ao trabalho. Não necessariamente. Não necessariamente. Alguma coisa para ele descansar, para os seus bons momentos, tal. Pode ser, pode ser. Tá, legal. É difícil, né? É difícil a gente saber algumas coisas, saber como lidar com certas situações. No próximo bloco a gente vai aprender mais algumas delas. Até lá.